31. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 169. Você deveria me agradecer. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Shujin TT, sublinhado Min. Editor, Shujin S. Liz. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. O terremoto ainda não se acalmou 15 dias após o incidente com os reféns de dados da Lingeo Technology, que chocou a indústria de jogos para dispositivos móveis do país. A intenção do agressor era extremamente maliciosa e não deixou margem para recuperação. Apesar de todos os esforços do programador da Lingeo Technology, ele não conseguiu recuperar as informações perdidas do usuário. Com base em estimativas de especialistas do setor, o prejuízo direto da Lingeo Technology chegou a 1,4 bilhão de RMB, sendo a magnitude dos danos indiretos ainda mais difícil de quantificar, dada a escala. Independentemente disso, a marca tão elogiada, construída ao longo do tempo, foi manchada. Mesmo que a Lingeo Technology tentasse separar a operação gamer do seu foco comercial e se concentrasse principalmente no desenvolvimento de jogos, ainda assim seria inútil. Por melhor que fosse o jogo, os jogadores se recusavam a comprá-lo, sem nenhuma outra justificativa além do fato de ser da Lingeo Technology. Sem jogadores, nenhuma operadora ousaria vendê-lo. Os dados do jogo foram perdidos do nada. Mesmo que a Lingeo Technology tenha sido vítima, porque os servidores dela eram os únicos que estavam fora do ar enquanto os outros estavam funcionando. Eles não poderiam investir mais dinheiro para melhorar a segurança dos servidores. No geral, uma vez que a reputação se espalhou, era impossível apagá-la. Até mesmo a parceira de longa data da Lingeo Technology, a 361 Corporation, manteve uma atitude cautelosa em relação ao jogo recém-desenvolvido. Esse crime malicioso na internet não abalou apenas o setor, mas também se espalhou para outros aspectos. Os jogadores furiosos claramente agravaram o incidente e, quando as notícias do setor se tornaram um tópico da sociedade, as agências tiveram que responder à situação. A segurança da internet foi novamente colocada em pauta. O menor Renren News publicou uma manchete condenando o uso de ataques criminosos com tecnologia de hacking. Também indicou que as agências estão atualmente discutindo o aprimoramento da lei. Ao mesmo tempo, a investigação continua em andamento. Uma equipe de especialistas em segurança da internet foi formada rapidamente. O IP dos invasores foi rapidamente bloqueado. Mesmo após várias camadas de mascaramento, ele ainda não escapou do rastreamento dos especialistas. Independentemente de quão habilidosos sejam os hackers, enquanto estiverem por aqui, eles devem deixar alguma pista. Zhang, o tigre negro, foi preso às pressas. Embora tenha afirmado, sem a menor ideia, que não estava envolvido, ainda não conseguiu provar sua inocência. O computador responsável pelo crime foi encontrado em seu quarto. Assustado, Zhang confessou freneticamente o acordo com a Lin Zhongjian e Shilei. Ele insistiu que havia sido incriminado e que a pessoa que o acusava devia ser Shilei. Ele era o terceiro pássaro verde na aliança de hackers. Só ele tinha a capacidade de hackear os servidores da Lingeo Technology. Mas foi inútil, ele não conseguiu fornecer provas. Quando descobriu que o USB em sua prateleira desapareceu e as evidências armazenadas em seu computador desapareceram, Zhang Shao ficou completamente perplexo. Como Shilei já havia deixado o país com o objetivo de levar sua irmã à Alemanha para tratamento médico, não havia provas suficientes para comprovar sua intenção, apesar da fonte suspeita de financiamento. A conta pessoal de Shilei não sofreu alterações. Apenas uma conta estrangeira securitizada pagou as passagens aéreas e as despesas médicas. Embora a ação fosse misteriosa por natureza, o mistério não poderia ser usado como prova. Depois de passar muito tempo reunindo evidências, a equipe de investigação não conseguiu encontrar nenhuma conexão entre o evento e Shilei. No entanto, encontraram algo interessante. Há alguns dias, houve um acordo ilegal entre Zhang e Lin Zhongjian. Um acordo para atacar os servidores da Future Technology. No entanto, a missão foi cancelada por Zhang, pois a comissão era muito baixa. É claro que ele não se lembrava disso. A explicação é simples. Shilei usou seu computador, acessou sua conta e cancelou a missão. O caso foi encerrado. O autor do crime, Zhang, rescindiu o contrato devido ao conflito de comissão com o presidente da Lingeo Technology, Lin Zhongjian. Portanto, ele se infiltrou no servidor da Lingeo Technology e excluiu permanentemente os dados do usuário,
o que causou um prejuízo econômico insuperável à Lingeo Technology. Com base na extrema influência negativa causada pela sociedade e no alto valor associado ao caso, o veredito da Suprema Corte foi uma sentença de prisão perpétua. Zhang Hao apelou, mas a Suprema Corte rejeitou diretamente o pedido de apelação e manteve o veredito. Quanto a Lin Zhongtian, embora tenha praticado atos ilícitos, tratou-se apenas de uma tentativa frustrada, sendo difícil definir a natureza do crime. Por esse motivo, ele não foi condenado por lei. Mas ainda não tinha acabado. A contratação de um hacker por Lin Zhongtian para atacar a Future Technology foi rapidamente exposta online por pessoas conscientes, e a identidade de Lin Zhongtian mudou instantaneamente de vítima para vilão. Aqueles que antes sentiam simpatia por ele imediatamente se voltaram contra ele e se juntaram à nova rodada de cruzada da internet contra a Lingeo Technology. Claro, algumas vozes sugeriram que poderia ser uma conspiração da Future Technology. Afinal, o colapso da Lingeo Technology, líder de longa data do setor, seria o que mais os beneficiaria. É claro que essas vozes foram rapidamente rotuladas como conspiradoras e desapareceram nas ondas do debate público. Com a habilidade da Future Technology, porque eles precisariam conspirar contra a concorrência. Os jogos ruins da Lingeo Technology são comparáveis aos da menor New Era. O mais interessante é que as pessoas que defendiam a Future Technology eram fãs fervorosos da história do Dota, e eu sou o mesmo. De tanto se importarem, odiavam ainda mais. Quando ficaram tão decepcionados com a Lingeo Technology decidiram doar menor New Era da Future Technology por tédio. Perceberam instantaneamente que o jogo que defendiam era uma porcaria. Portanto, a Future Technology absorveu facilmente o influxo de jogadores da Lingeo Technology e o número de registros ultrapassou 50 milhões, com uma receita estimada de 400 milhões de RMB, quebrando 2 recordes consecutivos na indústria de jogos para celular. Seu domínio não poderia ser desafiado. A vitória já estava decidida no campo de batalha principal, mas o fogo cruzado ainda não havia cessado. Após a série de notícias negativas e o resultado direto da pressão descendente sobre a receita, o preço das ações da Lingeo Technology desencadeou 10 quebras de circuito consecutivas e liderou o índice em desvalorização de ações como a empresa com o pior desempenho após o colapso do mercado de ações em junho. O valor total de mercado caiu 70% e ultrapassou 1,5 bilhão. Para evitar o acionamento de cláusulas de empréstimo, a Lingeo Technology teve que aumentar os ativos de garantia e penhorou o edifício Lingeo, prestes a ser concluído, no valor de 530 milhões ao banco antes de finalmente interromper a queda. Com muitos empréstimos e prejuízos, a Lingeo Technology foi encurralada sem nenhuma solução. Mas naquela época, a Future Technology começou a fazer seus movimentos. Primeiro, a Future Technology publicou uma declaração em seu site oficial para responder diretamente à opinião pública e condenar a ação ilegal dos acionistas majoritários Lin Zhongtian contra a Future Technology, e enviou oficialmente a carta do advogado a Lin Zhongtian. A Future Technology estava preparada para processar a Lingeo Technology. Independentemente do resultado do processo, os investidores estavam desesperados quanto ao futuro da Lingeo Technology. No dia seguinte, a Lingeo Technology acionou novamente o Circuit Breaker. 4 dias depois, a Lingeo Technology encerrou a semana com um valor de mercado de 980 milhões. Em apenas 4 dias, a Lingeo Technology perdeu o valor de um edifício. Para evitar o acionamento da cláusula, Lin Zhongtian teve que aumentar o ativo prometido, desta vez para 33% de sua ação. Ele não tinha outra escolha. Se não comprometesse mais ativos, a empresa seria forçada a entrar em concordata, capítulo 11. Quando isso acontecesse, ele não só perderia tudo, como também teria que arcar com uma dívida de 300 milhões. O edifício Lingeo, prestes a ser concluído, custou 870 milhões e foi construído com dívidas. O desenvolvimento e a promoção de novos jogos consumiram a maior parte do lucro. Dado o status quo atual, os investimentos eram irrecuperáveis. A carta do advogado foi como uma declaração de guerra. Apenas acendeu o prelúdio para a batalha. Quando a Lingeo Technology quebrou o recorde de maior queda mensal, o presidente da Future Technology começou a aumentar a participação da Lingeo Technology no mercado secundário e se tornou o maior acionista, com 37%. Como o fato não foi divulgado, Jiang Shen foi multado em 600 mil pela Comissão de Segurança por uma transação ilegal.
mas comparável ao lucro que ele obteve ao vender a descoberta a Lingzhou Technology, a punição foi um trocado para Jiang Shen. A Lingzhou Technology finalmente mudou de mãos. Ponto. O prédio da Lingzhou Technology ainda não havia terminado a reforma, mas, a pedido do novo presidente, eles organizaram uma sala de conferências com uma fileira de mesas e cadeiras. Também com base na demanda do novo presidente, uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas foi anunciada. Quanto à identidade do novo presidente, era obviamente Jiang Shen. O rosto de todos os acionistas estava sombrio. Não, para ser mais preciso, exceto pelas pessoas sentadas na ponta da mesa, o rosto de todos estava sombrio. Jiang Shen encostou-se na cadeira enquanto observava todos os acionistas presentes. Além de Lin Zhongtian, de cabelos brancos, ficou surpreso ao encontrar alguém que conhecia. Ao perceber a presença de Jiang Shen, Zhang Jianfeng sorriu amigavelmente para ele. Por que ele está aqui? Jiang Shen ainda tinha alguma impressão de Zhang Jianfeng. Ele representou a 361 Corporation antes, durante as negociações com a Future Technology. Embora nada tenha se concretizado, no final, Jiang Shen fez grandes elogios a esse talento. A 361 Corporation quer se envolver nisso. Jiang Shen murmurou em sua mente, mas sua expressão não mudou nem um pouco. Ele manteve o sorriso radiante e começou a falar. Pessoal, acho que vocês deveriam me agradecer. Agradeça a sua mãe. Todos os acionistas praguejaram em suas mentes, mas ninguém ousou falar em voz alta. Quanto ao porquê. Se não fosse por mim aumentar a participação acionária da sua empresa, o que interrompeu a queda do preço das ações da Lingzhou Technology, as ações em suas mãos seriam apenas papel velho. Jiang Shen deu de ombros. Lin Zhongtian olhou lentamente para ele. O rosto envelhecido não lembrava mais o do outrora orgulhoso prodígio. Ele havia estabelecido como meta se tornar o Steve Jobs dos jogos para celular, mas naqueles olhos turvos, restava apenas um profundo cansaço. Ser a carne na tábua de corte de alguém é estar à mercê de alguém. Os lábios rachados se abriram e soltaram uma frase cheia de ódio. Se você sabia que hoje aconteceria, por que fez isso? Respondeu Jiang Shen diretamente. Lin Zhongtian ficou sem palavras e não disse mais nada, apenas olhou para o documento na mesa e perdeu a noção. Menor proposta de reestruturação de ativos de tecnologia Lingzhou. Com base no desempenho atual da empresa, como presidente, acho que devo fazer alguma coisa. Ele fez uma pausa. Jiang Shen olhou para a multidão prendendo a respiração, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Mas então a frase seguinte fez o humor de todos os acionistas despencar. Isso mesmo. Estamos planejando iniciar uma reestruturação patrimonial. Então, primeiro, pretendo vender o prédio. Para quem vender? Essa é mesmo a questão. Da esquerda para a direita, a Future Technology precisava de uma sede adequada ao seu nome. Um ouro post-apocalíptico capítulo 170. Dividir o mercado. Isso é impossível. Você não pode fazer isso. Senhor Jiang Shen, por favor, não traga suas queixas pessoais para a Assembleia de Acionistas. Entendo que existam divergências entre o senhor e o ex-presidente Lin Zhongtian. Isso se chama reestruturação de ativos. Isso é roubo. Sua moção não será aprovada. Mesmo que você seja o maior acionista, a Lingzhou Technology não permitirá que você faça o que quiser. Ponto. Jiang Shen tomou um gole de chá sobre a mesa. Em seguida, afundou-se na cadeira relaxadamente, com os olhos semicerrados, observando os acionistas indignados. Seu olhar pousou em Lin Zhongtian por um breve momento, mas o velho não o encarou. Ele ainda observava com seriedade os documentos sobre a mesa. Ele já havia perdido a esperança. Jiang Shen balançou a cabeça enquanto olhava para a única pessoa sentada calmamente ali, Zhang Jianfeng. A 361 Corporation detinha 5% da Lingzhou Technology. Embora a participação não fosse alta, a compra deve ter sido feita com um prêmio. Desta vez, a queda acentuada das ações da Lingzhou Technology definitivamente impactou a 361 Corporation. Por outro lado, como plataforma terceirizada, a 361 Corporation operou servidores do Dota com consentimento da Lingzhou Technology. Embora o servidor da 361 Corporation não tenha sofrido o mesmo destino da perda permanente dos dados dos usuários da Lingzhou Technology, certamente foi afetado negativamente.
Como representante enviado pela 361 Corporation, Jiang Shen não entendeu muito bem o motivo por trás do rosto sorridente de Zhang Jianfen. O que a 361 Corporation está pensando? Mas, independentemente do que eles tinham em mente, Jiang Shen iria colocar o último prego no caixão da Lingzhou Technology. Antes da votação, quero que todos considerem o seguinte. A Lingzhou Technology caiu do céu e se tornou uma empresa deficitária. Sem exagero, ela corre o risco de ser deslistada. No entanto, eu ainda estou aqui. Se eu sair, você sabe o que isso significa. Após a Assembleia Geral, as ações voltarão a ser negociadas esta tarde. Se subirão ou descerão, dependerá da decisão de todos aqui presentes. As palavras de Jiang Shen deixaram todos, menos Zhang Jianfen, pálidos. Devido à Assembleia Geral de Acionistas, a suspensão temporária das ações deu à Lingzhou Technology uma chance de respirar. Além disso, o recente aumento de participação de Jiang Shen definitivamente injetou adrenalina nos investidores. Se isso se tornasse um sinal para a Lingzhou Technology ser listada como uma empresa de fachada, após sucessivos cortes de capital da Lingzhou Technology, seria irrealista que as ações disparassem. Mas se o plano de reestruturação fracassar e Jiang Shen reduzir sua participação na Lingzhou Technology, isso adicionará sal à já enorme ferida da Lingzhou Technology. Assim que as ações forem retomadas esta tarde, a Lingzhou Technology não conseguirá escapar do destino de sua queda livre contínua. Portanto, a decisão de Jiang Shen de transformar ou não as ações nas mãos de todos os acionistas em rascunhos ficaria a critério de Jiang Shen. Nesse momento, alguém se levantou e ameaçou. A 361 Corporation também é uma das acionistas. Mesmo que você perca suas ações, eles começarão. A 361 Corporation mantém a mesma posição do novo presidente. Se o presidente Jiang decidir reduzir sua participação para 361 Corporation, sua empresa perderá seu valor de investimento. Zhang Jianfeng destruiu a fantasia daquela pessoa. Ao ver a pessoa sentada completamente perdida, Jiang Shen olhou surpreso para Zhang Jianfen, mas não disse nada. Se não houver outras opiniões, vamos começar o processo de votação, anunciou Jiang Shen enquanto examinava todos na sala. Após o anúncio semelhante à morte, todos os acionistas deram seu voto desanimado. A proposta foi aprovada sem sombra de dúvidas. Apenas Lin Zhongtian votou contra. O plano de reestruturação era o seguinte. Primeiro, a Lingzhou Technology foi renomeada para Xinfeng Entertainment. A Lingzhou Technology venderá o edifício Lingzhou Technology, que está prestes a ser concluído, pelo preço de 600 milhões e também arcará com a obrigação de pagamento da dívida. Devido a um grande erro causado por sua decisão, o ex-presidente Lin Zhongtian será removido como acionista seguindo o protocolo da empresa, uma votação na qual mais de 2/3 dos acionistas concordam, e suas ações serão transferidas à força para outros acionistas ao preço de mercado. Com base no plano de distribuição negociado, as ações de Jiang Shen aumentarão para 40%, a participação da 361 Corporation mudará para 21%. Tornando-se o segundo maior acionista. Todos sabiam que Lin Zhongtian perderia muito quando a reestruturação fosse concluída. Não seria impossível recuperar o valor de mercado, mas ninguém queria falar com ele. Lin Zhongtian aceitou o resultado em silêncio. Levantou-se trêmulo e saiu do escritório. Tudo aqui não tinha mais nada a ver com ele. Ele começou a sentir arrependimento, mas o que o arrependimento poderia fazer agora? Os negócios são como um campo de batalha. Qualquer misericórdia pode ser fatal. Após a parceria com Future Tecnologia 361 Corporation, o futuro da Lingzhou Corporation seria brilhante. Mas por que isso importaria? Não tinha mais nada a ver com ele. Ele teve o mesmo destino do Steve Jobs que idolatrava, deixou a empresa que fundou. A única diferença era que ele nunca mais poderia voltar. Ao ver a figura trêmula partir, Jiang Shen mergulhou em pensamentos profundos. Quando a reunião terminou, os acionistas começaram a sair, mas Zhang Jianfeng ficou para trás. Como se Jiang Shen esperasse que ele ficasse, ele também permaneceu sentado e olhou para ele com um sorriso. Nos encontramos novamente, presidente Jiang. Zhang Jianfeng caminhou em direção a Jiang Shen e estendeu a mão direita.
Em menos de 2 meses, a Future Technology já se desenvolveu a ponto de poder sentar-se igualmente à mesma mesa. Isso mesmo. O que você achou da mão que eu acabei de jogar? Jiang Shen apertou a mão de Zhang Jianfeng com um sorriso malicioso. Implacável, Zhang Jianfeng respondeu apenas com uma palavra. Jiang Shen riu enquanto se apoiava na cadeira, sem responder. Se Lin Zhongtian destruísse com sucesso os dados do servidor da Future Technology, ele definitivamente faria a mesma coisa. Mas infelizmente, essa era a realidade das coisas. Com uma postura estrondosa, deu um golpe crítico em seu oponente, digno do nome de ditador, foi a manchete da BBC. O Sr. Zhang está me superestimando. A rara vez em que Jiang Shen foi humilde. Mas o presidente Jiang não acha que essa decisão carece de consideração. Zhang Jianfeng puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Jiang Shen enquanto ele começava a falar em um tom casual. Ah? Jiang Shen respondeu em tom de discordância. Você está envolvido com o servidor da Lingzhou Technology? Não. Jiang Shen sorriu. O sistema de segurança foi personalizado pela 361 Corporation. Que pena. Lin Zhongtian só comprou seguro para o servidor, mas não para os dados do jogo. Você pagaria a multa por isso? Em relação à perda de dados, nossos programadores já forneceram suporte à polícia, disse Zhang Jianfeng casualmente. O hacker já não foi pego? Jiang Shen também respondeu em um tom indiferente. Há um hacker chamado Shilei. Ele já esteve em contato com o Black Tiger antes. Zhang Jianfeng fixou o olhar em Jiang Shen. Você ainda está inchado como sempre, mas sabe que não adianta nada para mim. Jiang Shen pegou a xícara de chá na mesa e sorriu para ele. Engraçado. A pessoa de contato seria suficiente para confirmar um crime. Se sim, seria uma pena para essas pessoas. Sem provas, tudo era besteira. O silêncio durou meio minuto. O presidente Jiang não parece se importar com os interesses da Lingzhou Technology. O assunto de Zhang Jianfeng mudou repentinamente quando ele olhou na direção da porta. Você acha que Minor Nova Era precisa dos recursos da tecnologia Lingzhou? Já controlamos as posições mais altas do mercado, disse Jiang Shen, despreocupado, enquanto colocava a xícara na mão. A melhor parte está por vir. Você não consideraria uma parceria? Se utilizasse a plataforma do 361 Pônei Pair, a base de usuários da Menor New Era atingiria novos patamares. Menor New Era atualmente não considerará abrir servidores de terceiros, rejeitou Jiang Shen sem expressão. Engraçado. Não só envolveria computação em nuvem, mas mesmo que eu te desse o jogo, sem o servidor modificado, só o custo de manutenção já te faria ficar no vermelho. Já que o presidente Jiang está confiante de que você pode controlar o mercado de jogos premium, qual é a sua opinião sobre jogos casuais? Mesmo com os jogos premium de alta qualidade existentes, os jogos casuais não perderam seu mercado. Jiang Shen obviamente considerou lançar alguns jogos casuais como Angry Birds e Temple Run, mas o plano nunca foi concretizado. A razão era simplesmente que esses jogos dependiam de criatividade, não de software. Embora a tecnologia do Apocalipse fosse impecável, ela era inútil para jogos casuais. A Future Technology não possuía nenhum talento em desenvolvimento de jogos. Portanto, o plano teve que ser rejeitado. Mas Zhang Jianfeng trouxe o assunto à tona novamente. Você quer dizer? Jiang Shen estava bastante interessado. Podemos trabalhar juntos. Zhang Jianfeng cruzou os dedos e olhou sinceramente para Jiang Shen. Lingzhou Technology, não. Xinfeng Entertainment. No momento, é uma empresa que controlamos juntos, certo? Podemos, sem dúvida, colaborar com nossa base de talentos e iniciar um novo projeto com foco principal no mercado downstream. Usando o 361 Pônei Pair e o Future 1.0, poderíamos usar ambos os canais para promovê-lo. Com o poder das duas empresas, podemos facilmente dividir todo o mercado de jogos para dispositivos móveis. No final, Zhang Jianfeng estava quase anunciando palavra por palavra. Jiang Shen parou por um segundo antes de começar a rir. Você escolheu ignorar seletivamente o Baidu e o Tencent. Na plataforma móvel, nossa capacidade não é menor do que a de qualquer um deles. Talvez o presidente Jiang devesse estar mais confiante em nossa aliança. Zhang Jianfeng sorriu. Não pretendo desistir desse edifício. Jiang Shen olhou para o teto. Claro, como um troféu.
O fato de que agora pertence a você não vai mudar. O prédio, com um custo de 870 milhões, foi vendido com um desconto de 600 milhões. A 361 Corporation, que era pelo menos a segunda maior acionista da Xinfeng Entertainment, certamente estava disposta a cortar o prejuízo. E os antigos funcionários da Xinfeng? Jiang Shen perguntou suavemente. Originalmente, ele planejou cortá-los completamente, mas agora parecia que seria um desperdício não usá-los. Trabalhar no local anterior? Ou alugar um andar neste prédio? A decisão é sua. Zhang Jianfeng tinha um sorriso radiante, pois sabia que Jiang Shen estava tentado. Ninguém rejeitaria um bolo que fosse colocado bem na sua boca. Se você tivesse mencionado a parceria no começo, poderíamos ter trabalhado juntos há muito tempo. Jiang Shen riu de repente. Mas ainda não é tarde demais, certo? Zhang Jianfeng se levantou e estendeu a mão direita mais uma vez. Isso mesmo. Porque acho que deveríamos dividir esse mercado. Também de pé, Jiang Shen segurou a mão estendida com um sorriso triunfante no rosto. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 171. A preparação antes do retorno ao apocalipse. Na mesma tarde, a Lingzhou Technology anunciou um comunicado. Os acionistas aprovaram a proposta de reestruturação. Lin Zhongtian foi removido do conselho, a empresa foi oficialmente renomeada para Xinfeng Entertainment e as ações da empresa permaneceriam suspensas até a conclusão da reestruturação de seus ativos. A notícia se espalhou entre todos os acionistas como uma tempestade que finalmente passava por uma terra seca, e eles começaram a comemorar. Aqueles que reduziram seus prejuízos ficaram deprimidos com a decisão de não confiar na empresa. No geral, essas pessoas pensavam em Jiang Shen como Jesus Cristo. Tanto a Future Technology quanto a 361 Corporation possuíam ações. Uma delas foi avaliada em mais de 1 bilhão por analistas de Wall Street em sua criação, enquanto a outra já estava listada na Nasdaq com um valor de mercado de mais de 10 bilhões. Deixou muitas pessoas com muito espaço para a imaginação. Gentilmente, Jiang Shen voltou às manchetes. O jovem bilionário volta a chamar a atenção das pessoas. O sorriso encantador, a atitude calma, conquistam o coração de inúmeras garotas. Ok, eles realmente não se importam com a aparência de Jiang Shen. Ser famoso não parecia ser um grande problema para ele. Diferentemente das celebridades da indústria do entretenimento, a maioria de seus fãs era muito racional. As pessoas que querem se casar com alguém rico não voariam em sua direção como abelhas. Seria muito pouco elegante. Muitas vezes, fingiriam ser uma garota frágil e inocente, encontrando-o debaixo do seu prédio e acidentalmente iniciando um drama do tipo seu rico se apaixonou por mim. Mas, infelizmente, Jiang Shen era conhecido por não ir trabalhar e a comunidade em que vivia também era um lugar onde pessoas aleatórias não podiam entrar. O plano deles acabou fracassando. Os fãs irracionais usaram a equipe de segurança da comunidade para enviar cartas de amor e anexaram uma selfie com cara de pato dentro delas. A princípio, Jiang Shen estava ansioso para ler as cartas e ver como as beldades haviam sido conquistadas por seu charme e como haviam caído sob sua calça jeans. Não questione, Jiang Shen nunca disse que não gostava de ouvir palavras lisonjeiras. Mas ele ficou entediado rapidamente. Todas as cartas de amor tinham o mesmo conteúdo, girando em torno de quero te dar um filho e vamos ficar. A franqueza até deixou Jiang Shen, que se orgulhava de sua falta de limites, tímido. Ele entregou o restante das cartas a Yes e ordenou à segurança que jogasse todas as cartas desse tipo no lixo. Depois de pedir para não o incomodarem com elas, ele deixou isso para trás. Era de fato uma língua profunda. O que Jiang Shen queria dizer com cuidar deles era jogá-los fora, mas a Yes interpretou como um exame. Obviamente não entendendo a intenção de Jiang Shen, ela pensou em escolher outra esposa para seu marido enquanto lia pacientemente algumas cartas de amor. Como uma esposa qualificada, ela não terá ciúmes das outras companheiras do marido, ela obedientemente compartilhará com ele e cuidará dele. Retire o que ela disse, ela também desistiu. Como uma esposa qualificada, seus instintos lhe diziam que essas mulheres tinham motivos impuros. Essas cartas de amor finalmente não escaparam do destino do triturador de papel. Ponto. Já era novembro e, com base na descrição da senhorita Sun Jiao, o apocalipse devia estar coberto de neve espessa. Mas a cidade de Langai ainda estava ensolarada e amena. Mesmo no auge do outono,
Ainda não fazia frio. Para ser honesto, Jiang Shen não pensou apenas uma vez em não voltar para o outro lado. Porque ele já foi um vencedor em sua vida aqui. Mansão luxuosa, carro de luxo e garotas lindas. Tudo que ele sempre sonhou foi realizado. Mas do outro lado, só havia perigo. Naquele momento, ele estava deitado relaxadamente ao lado de sua piscina particular, em cima das pernas de Aesa, e estava limpando seus ouvidos. O lado do rosto dele sentiu a maciez das pernas dela. O perfume dela pairava em seu nariz. A ponta do cabelo dela ocasionalmente roçava em seu rosto e formigava com seu coração. A respiração suave e gentil ao lado de sua orelha. MHMM. Já está feito. Um sorriso de alegria surgiu no rosto de Aesa enquanto ela soprava suavemente na orelha de Jiang Shen e guardava o palito. Já terminou? Só mais um pouquinho. Como era tão confortável, era o momento raro em que Jiang Shen exigia. Mas já está limpo. Vai doer se eu fizer mais, disse Aesa, fraca, com o rosto corado. Sem problemas. Continue, por favor. Diante da exigência irracional do marido, Aesa sentiu o rosto arder e começou a debater. Embora fosse dever de uma esposa qualificada a satisfazer a exigência do marido, se ela continuasse, prejudicaria a audição do marido. Neste caso, ela deve pensar em um plano comprometedor. Eu poderia lamber? Ela suprimiu a timidez em seu coração enquanto sussurrava no ouvido de Jiang Shen. Ponto de interrogação. Jiang Shen, que estava de mau humor, claramente foi atraído por isso. Ao ver o interesse do marido, o rosto de Aesa ficou ainda mais vermelho. Ela olhou para a orelha limpa enquanto colocava a língua para fora e enterrava a cabeça nela. A língua macia, junto com o hálito quente, aproximou-se lentamente. Mas um telefonema inoportuno interrompeu essa atmosfera íntima. Aesa desviou o olhar com o rosto corado. Lamber a orelha de alguém era muito embaraçoso para ela. Jiang Shen não conseguiu mais fingir que estava preguiçoso e se levantou para atender o telefone. Alô? Jiang Shen atendeu com um tom descontente. HMM. Sua voz soa irritada. Eu te irritei? Perguntou Liu Yao timidamente. Você estragou a minha diversão, disse Jiang Shen, com ferocidade. Aesa, parada ao lado, ouviu enquanto seu rosto vermelho se tornava mais brilhante. Ela baixou a cabeça, enquanto sua mente viajava para outro lugar. Você precisa que eu te compense. Liu Yao disse energicamente. O que você quer dizer? Ah não, ele estava duro. Jiang Shen se virou, ficando de costas para Aesa. Mas o que ele não esperava era que Aesa, corada, se aproximasse e ficasse na sua frente. Um sorriso tímido, mas terno, surgiu em seu rosto enquanto ela se ajoelhava lentamente. Um par de mãos autoconfiantes, estendeu-se para pegar as roupas dele. Por que você está fazendo esse som estranho? Liu Yao perguntou curiosamente. Nada. Se você tem algo para me dizer, seja rápido. Jiang Shen não estava no estado mais ideal. Não é nada de especial. Muitas empresas de entretenimento me enviaram convites para estrelar filmes. Desde que Jiang Shen aceitou Liu Yao como amante, Jiang Shen pagou multa de 1 milhão por quebra de contrato. Depois disso, Liu Yao ficou em casa sem nada para fazer. Por que você ficou famoso de repente? Por sua causa, disse Liu Yao com uma voz doce. Ele olhou para o par de olhos abaixo dele enquanto experimentava sensações físicas e mentais ao mesmo tempo. Jiang Shen respirou fundo, pois quase não conseguia se segurar. Sim, você tem uma conta no Weibo, certo? Além dos seguidores padrão, você só me seguiu, então. A voz de Liu Yao soou frágil, como se ela temesse que Jiang Shen ficasse bravo. Então, ela disse cuidadosamente. Então as pessoas pensaram que havia algo entre nós. Então. Sim. Não, tudo bem, não me importo com essas notícias. Jiang Shen disse algumas palavras entre os dentes enquanto sua mão acariciava suavemente os cabelos sedosos de Aesa. Ela sentiu a delicadeza em seu cabelo enquanto seus olhos azuis se estreitavam de alegria. Mas então, foi ainda mais difícil para Jiang Shen resistir. Que ótimo. Eu estava preocupada que você não gostasse mais que eu fizesse isso por causa disso. Liu Yao ficou encantada. Não. Então posso ir atuar em um filme. Sem problemas. Sem cenas de beijo como agora era sua amante,
Liu Yao temia que Jiang Shen ficasse com ciúmes. Ok. E também, o produtor do filme quer adquirir seu investimento. Liu Yao perguntou cuidadosamente. Garantido. Te amo muito, manhã, quando vamos para Ilha Panu de férias? Ouvi dizer que é verão o ano todo lá. HMMM. Você está ouvindo? Sim. Não, Jiang Shen não conseguiu mais aguentar. Espere, Liu Yao segurou o telefone enquanto seus olhos se tornavam desconfiados. De repente, ela cobriu a boca ao perceber algo. Ah! Você deve estar fazendo alguma coisa safada. Não. Espere, não, esse som não seria errado. Você deve. Ela sentiu que a voz estava estranha. Tudo bem. Vendo a gentileza nos olhos dela, Jiang Shen ficou feliz demais para continuar mentindo para o próprio corpo. Ponto. Se não fosse pelas pessoas que ele não conseguia deixar ir, ele provavelmente não voltaria. Na manhã seguinte, Jiang Shen fez uma viagem à fábrica de processamento de alimentos Xinlong. Seguindo suas instruções, Zhang Gongji limpou um novo armazém para armazenar os produtos excedentes. As mercadorias ali dentro também não seriam registradas em nenhum documento. Embora não soubesse das intenções do chefe, ele não perguntou. Mas ele não estava ali para comprar comida. Ele já havia preparado comida suficiente para passar o inverno. Ele encontrou Zhang Gongji diretamente e ordenou que ele organizasse a exportação e aumentasse a produção o mais rápido possível. O porto de águas profundas nas Ilhas Panu já havia sido concluído. A próxima etapa da missão de conquista da ilha poderia começar. Depois de cuidar das tarefas diversas, Jiang Shen voltou para a mansão e começou a viajar no tempo. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 172. O inverno está chegando. Em vez de dizer que o inverno estava chegando, seria mais apropriado dizer que o inverno já estava aqui. Sua visão foi ofuscada pelo prateado monocromático enquanto toda a piscina se enchia de neve. Uma espessa camada de neve cobria a mansão, e as bordas do telhado estavam decoradas com pingentes de gelo assustadores. Como um castelo erguido no Reino do Norte. Solene. Orgulhoso. Mas Jiang Shen não estava com vontade de aproveitar a atmosfera de sua mansão. Ele vestia apenas uma camiseta fina. No segundo em que ele entrou no apocalipse, ele começou a tremer incontrolavelmente. Esse clima está muito frio. Mesmo com sua condição corporal fortalecida pela vacina genética, ele não aguentou mais. Jiang Shen cobriu os braços com as mãos enquanto corria para dentro da mansão, vindo do quintal. Da última vez que esteve ali, começou sua viagem no tempo ao lado da piscina porque estava com preguiça, mas certamente sofreu na volta. Diferentemente das condições extremas lá fora, a mansão estava tão quente quanto a primavera. A parede e a janela quebradas já haviam sido consertadas há muito tempo por Sun Jiao e, após uma série de modificações e melhorias, desde que a janela estivesse fechada, a mansão não seria perturbada pelo forte vento frio lá fora. Mas antes mesmo que ele conseguisse entrar na mansão, Sun Jiao, que também correu em sua direção, o empurrou para o sofá. Você finalmente voltou. A voz dessa garota certamente tinha uma amargura oculta. Ah, muita coisa aconteceu lá, disse Jiang Shen, desculpando-se. Embora não fosse totalmente verdade, ele ficou preguiçoso depois de se divertir muito. Jiang Shen pareceu ter pressentido algo, mas não comentou. Seus lindos olhos fitaram os dele com um ar sonhador. Jiang Shen desviou o olhar, envergonhado pelo olhar apaixonado, mas descobriu que Sun Jiao estava segurando algo na mão. Hã? O que é isso? Ah, isso é. Isso é. Do nada, o rosto de Sun Jiao imediatamente ficou vermelho, pois havia uma sensação de pânico em sua voz. Toalha? Jiang Shen perguntou com incerteza. É um cachecol. Idiota. Depois de ver seu trabalho orgulhoso sendo difamado como uma toalha, a senhorita Sun Jiao ficou imediatamente furiosa. A furiosa Sun Jiao deu um soco forte no peito de Jiang Shen e então puxou o cachecol, colocando-o à força em volta do pescoço dele, envergonhada. Kofi. Você está tentando me estrangular. Embora a maciez o apertasse continuamente devido à ação violenta, a sensação de sufocamento em volta do pescoço anulava a sensação. Pare de se mover, resista só mais um pouco. Sun Jiao disse ferozmente com o rosto corado. Espere, porque eu tenho que resistir a usar um cachecol. Você é tão falador. Depois de algum tempo,
O lenço foi finalmente colocado em volta do pescoço de Jiang Shen. Sun Jiao se levantou do corpo de Jiang Shen com o rosto corado e desviou o olhar. Parece muito bom. Seria ainda melhor se você me desse normalmente. Principalmente porque não é assim que se usa cachecol. Sun Jiao, com um sorriso preocupado, puxou o cachecol em volta do pescoço. A garota estava claramente confusa sobre a diferença entre uma corda e um cachecol. O cachecol preto puro não tinha nenhum padrão. Com a habilidade de um iniciante, seria muito difícil criar padrões nele. Mas conseguir tricotar o cachecol foi uma conquista, mesmo assim. Ao ouvir o elogio de Jiang Shen, os olhos de Sun Jiao brilharam imediatamente. Quanto à ridicularização do método de amarrar o cachecol, ela ignorou a frase. Sério? Ah, é isso que eu estou dizendo. Como eu pude errar com um cachecol? Com o rosto vermelho e cozendo a nuca, a arrogância estava estampada em seu rosto. Então por que você pensou em tricotar um cachecol? Depois de colocar o cachecol corretamente, Jiang Shen perguntou despreocupadamente. Por quê? A mente de Sun Jiao divagou novamente. Seu rosto assumiu um tom vermelho vivo. Nas revistas antes da guerra, dizia-se que as namoradas deveriam tricotar cachecóis para os namorados. Portanto, não é um requisito, ou melhor dizendo, a garota que está disposta a tricotar um cachecol para o namorado seria uma espécie rara. Jiang Shen soltou um suspiro enquanto sorria. Jiang Shen ficou bastante tocado por ela. O que você quer dizer com uma espécie rara? Sun Jiao lançou um olhar feio para Jiang Shen. Significa adorável, Jiang Shen se apressou em explicar. Adorável. Sua expressão de repente se suavizou, e seus olhos brilhantes olharam ao redor timidamente. Nesse momento, Jiang Shen de repente notou Liao Yao parada no topo da escada. A pequena Loli fez beicinho enquanto seus olhos fofos fitavam o cachecol em volta do pescoço dele. Oh! Muito tortuoso. Como se ouvisse o barulho na sala de estar, Lin Lin entrou pela porta lateral com seu cabelo branco puro. Ainda não hesito em falar mal das pessoas. PSH, é só um casal de demônios idiotas. Por que vocês demonstrariam afeto na sala de estar? Vão fechar a porta e façam o que fizeram. Mas antes que ela terminasse, as palavras ficaram presas em sua garganta. Uma visão sombria instantaneamente se fixou em sua visão enquanto ela era forçada a engolir a frase inacabada. Acho que, como dono da mansão, preciso fazer alguma coisa agora, Jiang Shen disse para si mesmo. Isso mesmo. Por exemplo, construir um barraco de madeira do lado de fora para ela. Um sorriso diabólico se abriu no rosto de Sun Jiao, que também se divertia com a sensação de intimidar Lin Lin. No final, ela ainda não conseguiu ser desafiadora. Vocês estão todos me intimidando. Com lágrimas nos olhos, Lin Lin escapou de volta para seu quarto, laboratório com uma expressão triste. Essa garota narcisista e mal-humorada sempre se esquece de se manter firme. Ao ver a figura fugaz de Lin Lin, um sorriso apareceu no rosto de Jiang Shen. Será que ela já terminou a tarefa? Vou marcar um horário para dar uma olhada. Ponto. Não havia lareira no futuro. Com exceção dos sobreviventes mais pobres, ninguém usaria fogo para gerar calor. A mansão de Jiang Shen obviamente também não tinha. O motivo pelo qual o lugar era tão quente eram as grades de aquecimento instaladas dentro da parede. Este dispositivo era extremamente conveniente e fornecia calor desde que estivesse conectado à eletricidade. O fio elétrico resistente ao calor não seria queimado por pulsos eletromagnéticos. Portanto, a rede de aquecimento tornou-se um dos poucos dispositivos eletrônicos que não foi destruído pela explosão nuclear. No escritório do último andar, Jiang Shen e Sun Jiao estavam juntos e olhavam para o longe. Os flocos de neve espessos rodopiavam ao vento norte enquanto invadiam todos os cantos do mundo. Os cacos de gelo que ocasionalmente se estilhaçavam na janela produziam um ruído lamentoso ao se chocarem contra a janela congelada. Mesmo que ele estivesse apenas olhando, ele ainda conseguia sentir o frio que poderia congelar a alma de alguém. Que nevasca forte! Depois de um tempo, Jiang Shen só conseguiu dizer 4 palavras enquanto olhava para fora. Não é tão ruim assim. Normalmente, começa a nevar em outubro. Em relação à neve, a expressão de Sun Jiao era bastante calma. Corria o boato de que, quando a guerra acabou de terminar, o mundo inteiro estava coberto por um inverno nuclear. Era a mesma cena cruel todos os dias. Eu me pergunto como as pessoas fora dos abrigos de sobrevivência sobreviveram.
Fora dos muros, apartamentos de concreto foram construídos para os moradores da base Fishbone. A base Fishbone, que não tinha falta de dinheiro, obviamente não maltratava seus moradores. Todas as famílias tinham acesso a aquecimento e eletricidade. A vida ali era muito melhor do que no gueto. Nas ruas desertas, uma caminhonete, modificada para ser um veículo de remoção de neve, trabalhava arduamente para remover a neve da base. A patrulha no muro circulava regularmente para observar qualquer perigo iminente. O traje branco de inverno fazia parecer um boneco de neve carregando um rifle. Com uma nevasca tão grande, os humanos mutantes não deveriam conseguir nos invadir. Embora certamente fosse inconveniente para a construção da base, a espessa nevasca dava um toque de tranquilidade. Falando em humanos mutantes, Zhao Gang, que você enviou para explorar, trouxe algumas informações interessantes. Jiang Shen ergueu as sobrancelhas. Há pelo menos 3.000 humanos mutantes na 7ª área. Muitos sinais indicam que eles estão preparando suprimentos de guerra. Todo humano mutante era um guerreiro inato. Se houvesse de fato 3.000 deles, mesmo que enviassem 1.000 pessoas, seria uma força imparável a qual a base Fishbone não conseguiria resistir, com uma população de apenas 200 pessoas. Não, seria difícil até mesmo para Sixth Street. Espero que essa neve lhes traga algum problema. Jiang Shen observou os flocos de neve voando enquanto uma expressão preocupada surgia em seu rosto. Humanos mutantes são conhecidos por sua resistência ao frio. Essa quantidade de neve não fará nada contra eles. Só podemos rezar para que esta tempestade mate mais escravos. Essa é a única maneira de dificultar as coisas para eles, disse Sun Jian com a voz severa. Escravos? Falando nisso, como os dançarinos da cidade Jia sobreviveram à força violenta do humano mutante? Jiang Shen balançou a cabeça enquanto afastava os pensamentos. Então perguntou, só isso? Além disso, com base em Zhao Gang, quando ele retornou da 7ª área, ele encontrou um grupo de sobreviventes fugindo da cidade de Xinjiang. Sobreviventes fugindo. Jiang Shen tocou o queixo, pensativo. MHMM. Eles originalmente pertenciam aos grupos de sobreviventes da cidade de Xinjiang, mas o grupo de sobreviventes já havia sido eliminado. Zhao Gang os trouxe de volta. Ordenei que os mantivessem fora da base por enquanto. Sun Jiao assentiu antes de pegar um tablete e mostrar um mapa a Jiang Shen. A cidade de Xinjiang fica entre Qingpu e a 7ª área. Fica às margens do rio Taifu, um caminho para os humanos mutantes entrarem na cidade de Wangai. Havia cerca de 700 sobreviventes lá e, devido à falta de atividade mutante na área, bem como à ausência de ameaças externas, eles não tinham um sistema organizado. Eles apenas estabeleceram uma defesa simples fora da cidade com uma força civil de 21 pessoas. Portanto, eles foram escravizados pelos humanos mutantes. Ao ouvir isso, Jiang Shen adivinhou o resultado. Isso mesmo. Sun Jiao assentiu. Uma força de 40 humanos mutantes estava estacionada na cidade de Xinjiang, onde estabeleceram um posto avançado. Com base nisso, eles realmente seguirão a rota através da cidade de Xinjiang até a cidade de Wangai. Isso significava que eles passariam por Qingpu, não por Songjiang. Era o pior resultado. No fundo do coração de Jiang Shen, ele esperava evitar o conflito direto com humanos mutantes. Mesmo que eles realmente chegassem à farmacêutica Carmen e obtivessem o vírus Fevo aprimorado, eles só atormentariam a cidade Jia. Jiang Shen respirou fundo e perguntou em tom sério. E os 700 sobreviventes? Com base nos sobreviventes que estão lá, por causa da neve bloqueando as estradas, eles estão temporariamente presos na cidade de Xinjiang e ainda não se moveram. Ao ouvir isso, Sun Jiao olhou para Jiang Shen. Neve bloqueando a estrada. Um humano mutante selecionado como posto de observação. Observando a neve na janela, um sorriso surgiu de repente no rosto de Jiang Shen. Esta é uma oportunidade. Você quer dizer? Acabem com eles. Reforcem as defesas da cidade de Xinjiang e interceptem a força humana mutante que ali está, bloqueando os de Qingpu. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 173. Esqueleto cinético comparando o poder de fogo direto. Um soldado vestindo uma armadura T3 não tinha nenhuma diferença inerente em relação a um humano mutante com uma placa de aço cobrindo a parte frontal do corpo. Em um cenário mano a mano, a armadura de poder, com sua alta mobilidade e adaptabilidade,
derrubaria rapidamente as costas quase indefesas do humano mutante. Mas se a situação se agravasse para uma batalha em grande escala, a vantagem da armadura de poder seria mitigada, pois a batalha geralmente se transformaria em fogo de cobertura. Durante o último fogo cruzado com o humano mutante, Jiang Shen já aprendeu a lição. As 10 armaduras T3 não tinham vantagem em poder de fogo contra os 30 e poucos humanos mutantes. Era até justo dizer que estavam em desvantagem o tempo todo. No final, venceram por pouco com o posicionamento vantajoso que tinham, mas perderam com o custo de uma armadura e várias barras de combustível de reserva. Se Jiang Shen tivesse mais alguns canhões, a situação seria drasticamente diferente. Ao mesmo tempo, a capacidade de produzir armamento pesado era fundamental para a existência de uma base de sobrevivência. De qualquer perspectiva, a base Fishbone precisa desenvolver seu próprio armamento pesado. Então Jiang Shen já começou a fazer isso. A tecnologia do canhão de pulso elétrico que ele adquiriu de Zhaoxin já era completamente compreendida pelos cientistas da base. Embora as condições de produção na base ainda fossem limitadas, depois de meio mês, os trabalhadores da base Fishbone ainda conseguiram usar as instalações limitadas para fabricar 6 canhões de pulso elétrico. Este canhão de pulso elétrico montado em veículos foi usado como arma principal do tanque durante a guerra, mas naquele momento era obviamente inviável adquirir um tanque. Por isso, Jiang Shen pensou em um meio termo. Empunhe o canhão de pulso elétrico no caminhão aprimorado e use reforço de aço para fortalecer a blindagem do caminhão. Em seguida, coloque um soldado em cima para disparar o canhão. Portanto, o estranho veículo de canhão de pulso elétrico foi criado pela imaginação selvagem de Jiang Shen. Além disso, ele deu a essa coisa um nome que não poderia ser mais infantil: Tigre. Baixa blindagem, mobilidade média, longo alcance, alto dano. Era extremamente eficaz em áreas rurais com estruturas dispersas, mas era um alvo na cidade. Embora o design fosse extremo, eles tiveram que trabalhar com o que tinham. Ponto. Por outro lado, após a produção do drone Beija-Flor, o patrulhamento fora da base foi transferido para aqueles pequenos drones do tamanho de uma palma. O drone Beija-Flor acumulou uma força de mais de 100 unidades, o que foi mais do que suficiente para criar uma força de ataque. Embora esses pequenos transportassem uma quantidade limitada de munição, quando havia munição suficiente, eles eram capazes de realizar ataques mortais. Ponto. O ataque à cidade de Xinjiang estava previsto para ocorrer 5 dias depois. Os sobreviventes na base estavam ocupados desde então. Embora atacar no inverno não parecesse a decisão mais inteligente, já que era uma decisão do chefe, eles executariam implacavelmente. A fábrica de produção militar trabalhava 24 horas por dia, e os operários, sob as instruções de Jiang Shen, instalaram o canhão de pulso elétrico na traseira dos caminhões modificados. O campo de treinamento ficou lotado quando os soldados em trajes de inverno, sob o comando de Shen Guigu, começaram a treinar. Embora todos estivessem se preparando incansavelmente, Jiang Shen não estava muito preocupado com esse ataque. Era uma força de apenas 40 humanos mutantes. A base Fishbone não só contava com o apoio de fogo do Tiger, como também contava com helicópteros que atuavam como aeronaves de ataque. Saindo da mansão vestindo um grosso traje de inverno, Jiang Shen foi direto para o laboratório de Jianglin. O cientista apaixonado por aeroespacial, Jiang Shen, tinha um grande interesse por ele. Jiang Shen não só limpou um laboratório para ele, como também lhe deu um orçamento de 1000 cristais por mês para comprar equipamentos relacionados. Embora a tecnologia aeroespacial não fosse útil para a base Fishbone agora, se foguetes fossem criados, eles não apenas poderiam ser disparados para o céu, mas se fossem disparados para baixo, poderiam ser usados como mísseis. É claro que o propósito da viagem não era perguntar sobre os mísseis, mas sim outra coisa. Quando ele empurrou a porta do laboratório, Jiang Shen entrou na sala e rapidamente fechou a porta atrás de si. Ele sacudiu a neve do corpo antes de entrar no quarto. Ain, no que você está trabalhando? Uma quantidade impressionante de peças eletrônicas estava armazenada aleatoriamente no canto da sala. Algumas eram necessárias para o lançamento dos foguetes, e outras eram sucata que lhe trouxe da loja Fak Leg Specialty. Embora Jianglin não planejasse continuar os negócios do pai, ele ainda mandou suas coisas para lá. Motor de foguete.
Jiang Lin usava óculos de proteção e tinha uma ferramenta de solda na mão enquanto se concentrava nas peças sobre a mesa. Olhando para o cabelo coberto de gordura, Jiang Shen não queria adivinhar quando foi a última vez que ele tomou banho. É ótimo ser apaixonado pelo seu próprio negócio, mas... Você completou a tarefa que lhe dei? Jiang Shen caminhou até uma perna mecânica que estava no chão e ficou ao lado dele. Pronto. Está na prateleira à sua direita, e o manual está na prateleira ao lado, disse Jiang Lin enquanto cuidadosamente colocava um único microchip no motor, sem virar a cabeça. Só preciso esperar o tempo melhorar. Instalar um controle de potência inteligente no motor e, em seguida, instalar um bloqueio de sinal na ponta do foguete. Eu sou um gênio, Jiang Lin disse para si mesmo, extasiado. Embora Jiang Shen não soubesse o porquê. Esqueleto cinético, modelo K1. Uma linha de pequenas palavras foi gravada na tira de metal enquanto Jiang Shen lia em voz alta. Ele olhou para a estrutura mecânica em sua mão e começou a brincar com ela. Mas, depois de um tempo, ainda não tinha a mínima ideia de como funcionava. Então, pegou o manual e começou a lê-lo passo a passo. O metal leve de aço plástico estava preso aos 4 membros, e a coluna vertebral era coberta por placas de metal semelhantes a escamas. Em termos simples, essa coisa era como um esqueleto de metal. Embora tivesse uma textura metálica, não era incômodo de usar. Jiang Shen moveu os membros e cerrou os dedos, mas ainda não entendia como funcionava, pois uma expressão confusa apareceu em seu rosto. Ao ver o chefe vestindo sua obra-prima, Jiang Lin largou o que estava fazendo, limpou a mão e foi até lá. O botão de partida está no seu pescoço. Você pode tentar pressioná-lo. Seguindo as instruções de Jiang Lin, Jiang Shen, cético, colocou o dedo no pescoço e rapidamente encontrou um botão. Então, tentou pressioná-lo. Um leve ruído de estática foi ouvido quando Jiang Shen sentiu uma dormência temporária na nuca. No segundo seguinte, ele ficou completamente chocado. Era uma sensação surreal. Como se a tira de metal se tornasse parte do seu corpo. O que movimentava seu corpo não era mais o seu próprio esqueleto, mas sim o esqueleto de metal preso ao seu corpo. Jiang Shen moveu os membros enquanto o choque em seu rosto se intensificava. Descrever a sensação era difícil. Precisamente, parecia que o esqueleto de metal era realmente sua própria mão, mas sua mão real era apenas uma ferramenta que ele estava usando. Esqueleto cinético modelo K1. A obra-prima da loja Fak Leg Specialty. Um sorriso orgulhoso surgiu no rosto de Jiang Lin enquanto ele pegava uma placa de aço plástica curva da lateral e a pressionava no espaço vazio em frente ao peito de Jiang Shen. Blindagem removível feita de polietileno supramolecular. É a prova de balas, o que lhe permite proteger facilmente contra balas comuns de rifles de assalto. A parte externa é revestida com uma camada reflexiva, o que lhe confere alguma proteção contra rifles a laser. É claro que não recomendo que você dê alguns tiros para testar a resistência da blindagem. Depois que ele terminou, Jiang Lin trouxe várias armaduras curvas e as encaixou no estômago, nas pernas e nos ombros de Jiang Shen. Quase pronto. Jiang Lin se levantou e bateu palmas. Em seguida, pegou um tablete da mesa e conectou um fio à armadura de Jiang Shen. Jiang Shen olhou para ele enquanto seus dedos digitavam furiosamente na tela. Rapidamente, a sensação de dormência e choque na nuca desapareceu e foi substituída por uma conexão impressionante entre seus nervos e músculos. Não era apenas o metal manobrando seu corpo, mas o metal e o corpo eram controlados simultaneamente por seu cérebro. Jiang Shen moveu seus membros enquanto ficava cada vez mais chocado. Ao ver a expressão no rosto do chefe, Jiang Lin sorriu e recuou rapidamente. Com um gesto de por favor, disse com orgulho, tente bater no saco de areia. Ao ouvir isso, Jiang Shen cerrou o punho coberto pela fina camada de armadura e usou toda a sua força para socar. Estrondo. Poeira soprava por toda parte. A força violenta fez com que o saco de areia cedesse para dentro enquanto o metal que o prendia começou a ranger com um ruído lamentoso. Lindo. Deixe-me ver. 971 quilos. Nada mal. Jiang Lin assentiu enquanto coçava o queixo e começava a ajustar os dados no tablete. Nada mal. Isso é loucura. Jiang Shen olhou para sua mão com espanto enquanto ridicularizava mentalmente. Uma força de quase 1 tonelada.
O soco de uma pessoa comum teria cerca de 100 quilos. Ele se lembrava de que Tizon só conseguia dar um soco com uma força de 400 quilos. Mas o saco de areia não foi perfurado. A qualidade deve ser excelente. Chocado, Jiang Xin lançou mais alguns olhares para o saco de areia. Tente a força novamente. Jiang Lin caminhou rapidamente até o final da sala. Jiang Xin moveu a perna para testar. Quando percebeu que sua coordenação motor estava intacta, aproximou-se. Ali estava uma caixa de metal do tamanho de um armário. A parte exposta parecia ter o mesmo peso do saco de areia. Uma luz de sinalização coberta de metal branco piscou sem que ninguém percebesse. O monitor ao lado produziu uma luz fraca. Coloque a mão na barra e use sua força máxima para levantá-la. Jiang Lin passou uma coisa parecida com uma barra para ele enquanto sorria. Seguindo suas instruções, Jiang Xin colocou as mãos na barra e a levantou com toda a sua força. Menor força, 64 maior. Perfeito. Jiang Lin disse com entusiasmo. Comparado à excitação de Jiang Lin, o humor de Jiang Xin poderia ser descrito como eufórico. Com apenas algumas armações de metal, ele poderia permitir que as pessoas adquirissem uma força maior do que a vacina genética. Se cada soldado usasse um conjunto, o poder de combate da base Fishbone mais que dobraria. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 174, fora de estoque. Se a armadura de poder fosse a armadura corporal completa do cavaleiro, então o esqueleto cinético seria a cota de malha de uma infantaria. A massa total era inferior a 10 kg. O polietileno supermolecular podia proteger de 7 a 12 disparos a queima-roupa de um fuzil de assalto de 7,62 mm. Se fosse um fuzil de assalto moderno, não faria nenhum arranhão na blindagem. Após o equipamento, o peso máximo carregado por um único soldado aumentaria para 300 kg. A fonte de energia consistia em duas baterias do tamanho de um punho, colocadas acima da região pélvica. Após uma carga completa, a bateria permitiria que a pessoa equipada corresse a uma velocidade de 12 km por hora, carregando os 300 kg, por uma hora. Ou poderia operar em condições normais de combate por 12 horas. A energia poderia ser carregada por meio de células solares ou reabastecida instantaneamente com cristais. É justo dizer que, além da tecnologia aeroespacial que ainda não apresentou resultados, um fator significativo que Jiang Xin considerou ao recrutar Jiang Lin foi a tecnologia de esqueleto cinético da loja Fak Leg Specialty. Embora não tenha conseguido dar continuidade aos negócios da família, forçado pelo pai, ele ainda assim aprendeu as habilidades essenciais. Quando experimentou pessoalmente o poder do esqueleto cinético modelo K1, Jiang Xin imediatamente propôs a viabilidade de equipar a força em massa. Equipar a força? Jiang Lin ficou confuso ao ouvir a pergunta de Jiang Xin, mas então uma expressão estranha surgiu em seu rosto. Você sabe quanto tempo e quanto custaria para produzir um conjunto de esqueleto cinético como este? Quanto? Jiang Xin perguntou descuidadamente. Com base no preço oficial na sexta rua, o conjunto atual que você está usando custa cerca de 900 cristais. 900 cristais podem comprar mais de 10 escravos se você der rifles a eles. Independentemente do tipo de super soldado, eles não conseguem vencer 10 e poucos rifles. Jiang Lin suspirou enquanto começava a calcular a economia para Jiang Xin. Mas a sexta rua não vende mais população. Jiang Xin apertou o botão em seu pescoço enquanto o leve ruído estático aumentava novamente e ele tirou o esqueleto cinético. A sexta rua não vende população, mas outros lugares sim. Por exemplo, a cidade de Su. Eles têm o maior mercado de escravos da província de Suang. Eles virão para a sexta rua na próxima primavera. Jiang Lin tentou convencer seu chefe. Mas não podemos esperar até a próxima primavera. Jiang Xin, sorrindo, carregava o esqueleto cinético nas mãos. Quando a neve derreter no ano que vem, os humanos mutantes invadirão da sétima área Tekingpo. Somos a única força capaz de se defender. Portanto, enfrentaremos a maior pressão deles. Ao ouvir isso, o rosto de Jiang Lin imediatamente ficou branco. Ele nunca tinha ouvido falar disso antes. Se tivesse ouvido, não teria vindo trabalhar aqui, mesmo que o espancassem até a morte. A razão pela qual ele tentou convencer o chefe a desistir da ideia de produção em massa do esqueleto cinético foi o fato de estar preocupado com a possibilidade de seu próprio tempo de pesquisa para o foguete ser limitado. Você se arrepende de ter vindo aqui?
Jiang Shen sorriu. Jiang Lin engoliu em seco e desviou o olhar, desanimado. Não. Não tenha medo. Seu coração já me disse que você está arrependido. Jiang Shen sorriu enquanto lhe dava um tapinha no ombro, sem criticar seu medo. Não tem problema ter medo. As pessoas temem a morte por um motivo. Já que você está com medo, siga o que eu disse. Ouvi dizer que há alguns milhares de humanos mutantes na sétima área, disse Jiang Lin com dificuldade. Para ser exato, são 3.000. Talvez um pouco mais que isso, mas não é algo com que você precise se preocupar. O esqueleto cinético precisa ser produzido em massa. Independentemente de quantos cristais gastarmos, você precisa fabricar 50 conjuntos antes de janeiro do ano que vem. Jiang Shen usou uma voz irrefutável. Mesmo com um custo de 900 cristais por conjunto, 50 conjuntos custariam apenas 45.000 cristais. A base de Fishbone não tinha falta de dinheiro. Era hora de converter a riqueza acumulada nas fases iniciais em poder. Jiang Lin engoliu em seco novamente ao ver a seriedade nos olhos do chefe enquanto ele assentia vigorosamente. Vou dar o meu melhor. Mas não consigo fazer isso sozinho. Preciso de ajuda. Apenas me diga quanta assistência você precisa. Deixe-me pensar. O esqueleto metálico artesanal exigiria 10 pessoas. A soldagem dos microchips levaria 4. O desenho da placa de circuito exigiria 8, além da modificação do sistema de energia. Pela minha estimativa, eu precisaria de 40 trabalhadores para concluir um processo simplificado. Nesse caso, provavelmente conseguiria concluir 50 conjuntos de esqueletos cinéticos antes de janeiro. Jiang Lin tinha um sorriso preocupado. Havia um total de 200 pessoas na base. Cada um tinha suas próprias tarefas e responsabilidades. Era impossível montar uma equipe de 40. Mas as palavras seguintes de Jiang Shen chocaram. Vou te dar 80 pessoas. Você poderia dobrar a produção. Claro, mas há pessoas suficientes na base. Jiang Lin teve que perguntar. Não precisa se preocupar com isso. Em breve teremos bastante gente. Agora, você só precisa descobrir como projetar a linha de produção, como treinar sua equipe e quais materiais comprar. A equipe de produção estará pronta em 5 dias. Jiang Shen riu. A base de Fishbone não tinha pessoas, mas a cidade de Shenxian tinha. Os 700 sobreviventes capturados pelos humanos mutantes. Ele só precisava trazê-los de volta. Quanto a se eles seriam obedientes ou não. No deserto, não havia diferença inerente entre ser capturado e ser salvo. Se quisessem continuar a viver, deveriam ser obedientes. Ponto. Depois de sair do laboratório de Jiang Lin, Jiang Shen foi até o centro comunitário para encontrar o guarda do depósito, Wang Qin. Quando Jiang Shen chegou ao escritório, a garota sardenta estava folheando seus livros como de costume. Ao ver Jiang Shen, seus olhos brilharam. Ela parou o que estava fazendo e se levantou para cumprimentá-lo. Estou aqui apenas para verificar o status dos suprimentos na base. Não fiquem tão ansiosos. Jiang Shen sorriu gentilmente enquanto brincava. O rosto de Wang Qin corou timidamente. Ela ajeitou os óculos enquanto pegava o tablete e começava a mostrar os dados para Jiang Shen. Primeiro, foram os cristais. Após a acumulação de diversas negociações, os cristais armazenados na base Fishbone atingiram a assustadora quantidade de 790.000. Graças à adição de diversas linhas de produção, os cristais gastos no mês passado chegaram a 30.000. Isso incluiu a compra de matérias-primas, bem como o consumo direto de combustível na produção industrial. Jiang Shen pediu a Wang Qin que guardasse 500 mil de cristais como ativos líquidos para comprar ações do Banco City State, que seria criado em breve. O restante dos 290.000 cristais seria usado como gastos de produção. Mesmo com a adição de uma linha de esqueleto cinético, a quantidade atual de cristais armazenados era mais do que suficiente. Depois, seria o depósito de armas de fogo. Havia 200.000 cartuchos de munição armazenados na base, com 60% deles produzidos diretamente pela própria base. Após adquirir a linha de produção de munição da Wizong Mercenaries, a base Fishbone começou a trabalhar na produção de suas próprias armas de fogo. Então, seriam as bombas de 5 kg. Essa é a munição padrão para o canhão eletromagnético. Após a conclusão do Tiger, a produção da fábrica militar passou a se concentrar em bombas. O estoque atual era de 200 cartuchos,
com 50 sendo produzidos por dia. Após um período de consumo, além da grande quantidade de reposição desde a última vez que retornou, a base armazenava atualmente 8 toneladas de arroz, 2 toneladas de batata e vegetais fáceis de armazenar, como repolho e cenoura, totalizando 5 toneladas. Salsichas, carne marinada e outros alimentos em conserva somavam 2 toneladas. Depois que Jianshen percebeu que era mais barato comprar alimentos frescos do que enlatados, o refeitório da base Fishbone parou de fornecer alimentos enlatados. Todas as latas eram vendidas apenas ou servidas como recompensa aos sobreviventes que contribuíssem para a base. Considerando a quantidade de meio quilo de arroz por dia por pessoa, esse alimento duraria para o grupo de 202 anos. Mas, considerando a adição de 700 sobreviventes em breve, a taxa de consumo alimentar sem dúvida aumentaria. Mesmo com o aumento de sobreviventes, o estoque atual de alimentos duraria pelo menos meio ano. Além disso, a base está se preparando para adicionar uma nova linha de produção de esqueletos cinéticos. Jiang Lin enviará a lista de compras em breve. Mande alguém comprar na Sixth Street. MHMM. Wang Qin assentiu e então escreveu as palavras de Jianshen no tabulete. Com o aumento da quantidade de suprimentos, um único responsável pelo depósito não era suficiente. Após pedir a opinião de Wang Qin, Jianshen adicionou um departamento de logística e administração da base, responsável por gerenciar os suprimentos do depósito, o consumo diário e as tarefas relacionadas ao comércio. O comércio era anteriormente responsabilidade de Sun Jiao, mas ela parecia ter problemas com pequenas tarefas com detalhes minúsculos, então transferiu as tarefas para o departamento de logística. O departamento de logística, obviamente, era liderado por Wang Qin. O departamento passou a ter 5 pessoas, gerenciando um total de 6 armazéns. Eu disse que você não precisa ficar tão ansiosa. Vendo como a garota estava levando as anotações a sério, Jianshen não conseguia parar de rir. Embora ela tivesse amadurecido em comparação a quando chegou à base, a característica de corar não mudou em nada. Além disso, qual é a situação do bar de Zhongoping na sexta rua? Após se lembrar de sua calma anterior, Wang Qin empurrou seus óculos para cima e disse em um tom focado: 4.000 latas de cerveja foram consumidas em outubro, resultando em um lucro total de 40.000 cristais. Ao ouvir a notícia, Jianshen assentiu. Ele não se importava com a lucratividade do bar. Estava mais interessado em usar o tráfego gerado para obter informações. As cervejas custavam apenas alguns trocados no mundo moderno, o que não era nada. Mas é claro que, como diz o ditado, embora os mosquitos fossem pequenos, carne ainda era carne, e a renda das cervejas era muito boa. Além disso, há outra coisa. Wang Qin viu que Jianshen estava de bom humor, mas hesitou por um momento antes de falar. A matéria-prima usada para produzir os rifles automáticos e o drone beija-flor, a seiva da árvore carne, está fora de estoque. Fora de estoque. Jianshen franziu a testa. Era um grande problema. A ameaça de humanos mutantes estava se aproximando rapidamente. A base Fishbone estava trabalhando sem parar para produzir armas de fogo, e agora a seiva da árvore carne estava fora de estoque. A plantação que nos forneceu a seiva da árvore carne rescindiu o contrato e nos pagou 1.000 cristais como multa, disse Wang Qin, impotente. Razão? Após o aumento da produção na Sixth Street, o preço da seiva da árvore carne subiu 20%, muito acima do preço assinado no contrato. Eles também assinaram um contrato de longo prazo para grandes quantidades com outras empresas. Por isso, rescindiram descaradamente nosso contrato, disse Wang Qin, irritado. Então, quanto resta na base? Jianshen disse em tom sério. Restam 2 toneladas. O suficiente para manter a produção por mais um mês. Eu cuido disso. Jianshen assentiu. Se a Sixth Street não puder fornecer, a base da Fishbone pode simplesmente produzir por conta própria. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.